Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da organização do evento, especialmente a quem está capitaneando esse projeto, que é o Dr. César Jeremia, pela organização do programa, né? Em nome da AME Rio Grande do Sul também agradecer muito a presença de vocês, em especial dos palestrantes que vêm aí de longe, de suas cidades de origem, nossos companheiros lá de Bento Gonçalves, da AME Serra Gaúcha, né? Nossos amigos da AME Santo Ângelo, a figura especial do Dr. Edson, né? Que tem nos inspirado aí a encampar essa ideia importantíssima de trabalhar a questão da dependência química e suas conexões com o espiritismo de um modo mais sistemático, mais contundente, tendo em vista a relevância do tema e as dificuldades que temos na nossa sociedade nessa temática. Então, parabéns a todos vocês que também se interessaram e vieram aqui, né, nesse dia para reflexionar um pouquinho e que possam se constituir também multiplicadores desse conhecimento lá fora, né, podendo atuar nas suas casas espíritas, nas suas escolas, na sua família, nos seus núcleos de ação, enfim. O tema que nos cabe, então, na tarde de hoje, é a ciência do autocontrole. Quando a gente trata um dependente químico, a gente não fica só falando sobre droga, né? A gente fala sobre questões da vida de um modo geral. A gente precisa permear vários aspectos da vida do sujeito para que ele possa se reconstituir, se reconstruir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, acho que a programação desse evento também foi muito feliz em poder incluir temáticas que não são somente e exclusivamente ligadas à questão da droga, mas, de um modo geral, à natureza humana, né? Esses temas correlatos que fazem parte, digamos, de um arcabouço conceitual, teórico, no qual se insere a questão da dependência química. Bom, é preciso dizer que, quando a gente põe um título como esse, a ciência do autocontrole, pode alguém pensar que o palestrante é alguma referência na área em que está falando, e absolutamente esse não é o caso, né? Me coloco aqui como um mero estudante desse tema e alguém que, pelo menos, talvez eu possa dizer, né, eu me esforço para tentar ter um pouquinho melhor essa questão do autocontrole, né, nos desafios que nos tocam pessoalmente. Então, somos aprendizes e vim aqui estudar esse tema para poder apresentar a vocês, porque considero importante essa área e de fato, a psiquiatria, as neurociências, de modo geral, têm se debruçado sobre esse tema e trazido algumas revelações muito interessantes para a gente pensar aqui na tarde de hoje. Bom, falamos em autocontrole, falamos em tentação, né? A história do ser humano nesse planeta começa com uma grande tentação. Desde Adão e Eva, a temática da tentação permeia, né, a nossa realidade, e vejam que é a nossa realidade humana, né? A gente fala em dependência química, se nós não somos dependentes químicos, não fumamos, não temos nenhum vício químico, certamente, talvez, nenhum de nós estaria aqui se não tivesse vícios de outra natureza, de natureza emocional, nosso orgulho, né, nossa vaidade, nosso personalismo, nossa raiva, enfim, todos nós somos portadores desses vícios humanos e isso nos aproxima do dependente, porque se ele tem uma dependência mais caricata, mais química do ponto de vista cerebral, nós temos as nossas dependências psicológicas, né, a roldão. Então, nossa trajetória evolutiva começa, né, lá no capítulo de Gênesis, nos mostrando a questão da tentação e da necessidade de termos capacidade de resistir a ela, né? De dar conta, de agirmos olhando para os nossos objetivos, para os nossos ideais, e não apenas pelo prazer imediato, enfim, pela possibilidade da gratificação rápida. Bom, predisposições espirituais como tendências temperamentais. A psiquiatria, a psicologia moderna sabem que nós trazemos tendências já ao nascer, né? Tendências que se constituem em predisposições biológicas mesmo, temperamentais, para sermos pessoas mais impulsivas, pessoas mais comedidas, pessoas que buscam mais novidades na vida e são mais ávidas por diversidade, por coisas novas, pessoas que são mais pacatas, mais tranquilas, que preferem ambientes de menos
mudança, que se adaptam melhor a rotinas e por aí vai. Mas o que talvez a psiquiatria, a medicina de modo geral não sabem ainda, é que essas tendências biológicas, e são realmente biológicas, na verdade são heranças que o espírito traz de si mesmo. Né? Quando falamos em genética, em predisposições biológicas, falamos naquilo que o espírito formou nessa encarnação como estrutura cerebral para passar por essa trajetória terrena. Então, quando falamos em genética, em herança, estamos ainda falando na construção que o espírito faz e herda de si mesmo para essa trajetória terrena. Algumas dessas características vão tornar o sujeito mais propenso a buscar o uso de drogas. Outras vão torná-lo mais precavido, né, mais atento à gravidade, aos riscos e que isso vai levar, né, e trazer para a sua vida. Quando eu comecei a estudar esse assunto, para trazer aqui para vocês, né, existem várias formas de apresentar esse tema, várias rotas, né, que poderíamos percorrer, e eu optei por trazer algo que talvez fique marcado, né, na mente, no coração de vocês, através de recursos de vídeo. Né. Então, na primeira metade da minha apresentação aqui, eu vou usar uma linguagem mais objetiva, mais baseada aí em evidências da literatura. Na segunda metade, vou pedir a licença de usar uma linguagem mais metafórica, mais poética, para encaminhar as nossas conclusões. Então, não sei se a maioria aqui já ouviu falar no teste do marshmallow. Mas esse teste ele vai nos ajudar bastante a refletir sobre essas questões que começam lá na infância e que são importantes não só na dependência química, mas para a nossa vida de modo geral. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Como é difícil resistir à tentação, né? Especialmente nessa idade precoce. Mas esse teste, pessoal, ele foi realizado na década de 60, numa universidade de Stanford, que é um teste bastante simples, né? E que tem, ainda hoje, despertado muito interesse da comunidade científica, muitos debates em torno da metodologia que foi utilizada, enfim, mas ao longo de décadas, né, essas crianças foram acompanhadas ao longo da sua vida e se viu que essa capacidade precoce, eram crianças pré-escolares de 4 a 6 anos de idade, essa capacidade precoce de autocontrole, de postergar a gratificação, né, de pensar no ganho mais adiante e não no ganho imediato, ela foi um grande preditor de uma série de questões na vida adulta, né? Apenas esse teste, apenas essa capacidade de autocontrole, ela foi capaz de dizer muito sobre como seria a vida dessas crianças. É claro que esse é um vídeo mais de propaganda, não são as crianças efetivamente lá de 50 anos atrás, mas nos mostra a importância desse tema, né? Porque acho que uma das questões mais importantes da dependência química é a gente desenvolver instrumentos de prevenção, né? De atuar precocemente, não apenas para que nossos filhos não se tornem dependentes, mas para que se tornem pessoas saudáveis, felizes, sadias, de um modo geral. Então, o que os estudos mostram é que as crianças que conseguem, já em idade pré-escolar, conter, né, o ganho, o prazer do marshmallow imediato pelo duplo prazer do marshmallow daqui a 10, 15 minutos, elas, na vida adulta, adquirem maior nível educacional, né, conseguem atingir uma carreira escolar em níveis, em média, mais altos do que aquelas que não tiveram o sucesso no teste precoce. Tem maior senso de autoestima, né? Maior saúde psicológica, maior habilidade para lidar com as situações da vida, com as dificuldades, com os estresses, de um modo geral, né? Menor uso de cocaína e crack na vida adulta, desde a adolescência. Relacionamentos mais harmônicos, mais saudáveis, né? Relacionamentos conjugais mais estáveis. E, quando se avalia a saúde, de um modo geral, parâmetros de saúde melhor do que aquelas outras crianças. Então, vejam que relevante esse tema, né? Que importante a gente poder entender o papel dos pais, o papel dos educadores, o papel da casa espírita, né? No processo de evangelização, porque essas são habilidades que, se bem que falei no início de tendências inatas, né, algumas crianças trazem algumas predisposições favoráveis, outras não, mas essa capacidade ela é aprendida, ela pode ser treinada e deve ser treinada e estimulada no ambiente social, na convivência em família. Então, o autocontrole é um dos maiores preditores de sucesso no futuro. Como é que nós, como pais, né, podemos ajudar nossos filhos a desenvolver, então, essa habilidade tão importante? E aí eu vou comentar aqui algumas dicas de alguns pontos que são importantes dentro dessa área. A primeira coisa talvez seja aprender a dizer não. Não para os filhos, desde cedo. Não às crianças. Sobretudo quando lágrimas de crocodilo rolam, quando são contrariadas
em torno dos seus desejos imediatos, né? Alguns autores chamam isso de extorsão infantil. Aquela criança, 11 horas da noite, hora de dormir, resolve lembrar de um doce, para usar um marshmallow aqui, né? Uma bala, um desenho animado que quer ver na TV, e passa a chorar desesperadamente para que os pais atendam a esse pedido. Todos nós já estivemos, né, quem é pai, nesse lugar, nessa posição, e nos ocorre de nos livrarmos daquele choro, daquele incômodo, o mais rápido possível, atendendo aquele pedido para acalmar a situação. Afinal de contas, trabalhamos o dia inteiro, né? Os vizinhos talvez achem que a gente está batendo na criança de tanto choro, tantas lágrimas que rolam por essa frustração pequena, por essa falta pequena de autocontrole, mas que precisa ser treinada desde cedo. Então, tudo que não podemos fazer é atender reiteradamente a esses pedidos. É preciso contrariá-los nos seus interesses, né, para eles saberem e começarem desde cedo a esse treinamento, né, de conter as suas vontades, as suas pequenas manhas, né, para se tornarem adultos que desde cedo passaram por esse treinamento, né, de conter, de dar conta da sua própria frustração nessas pequenas coisas rotineiras do dia a dia. Olha o beicinho. Então, os pais não devem se deixar extorquir pelos filhos. Defina consequências e expectativas adequadas, né? Muitas vezes as crianças não sabem exatamente, não captam o que realmente a gente espera delas, o que realmente deveria ser feito naquela situação. E muitas vezes os pais, os educadores, de um modo geral, podem pecar em passar a mensagem clara do que é esperado naquele momento, né? E expectativas adequadas também diz respeito à idade da criança, né? É muito diferente o que se espera de uma criancinha de 2, 3 anos, de uma de 6, 7, 8 anos. Então, ter expectativas justas e comunicar de maneira clara para que elas possam, aos poucos, no processo de amadurecimento, ter o clique e entenderem realmente o que é esperado delas. Lembre-se de que nem todas as recompensas são objetos. Estamos falando aqui, que, dentro dessa conversa, que uma chave para educar as crianças é recompensá-las com algo que elas querem, quando elas se comportam adequadamente, quando elas atingem um objetivo do ponto de vista comportamental, né? Mas nem sempre essa recompensa são objetos. Muitas vezes a recompensa mais valiosa para um filho, para uma criança, vai ser a atenção dos pais, um abraço, um carinho, né? Estar junto, um passeio, né? Um parque no fim de semana. Não necessariamente a recompensa de que falamos aqui são objetos, doces ou algo que dá prazer do ponto de vista, né, mais biológico. Não subestimemos, então, a importância do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso tempo com os filhos. Retire fracasso do seu vocabulário, né? Muitas vezes, os pais, na ânsia de incentivar os filhos, fazem, por exemplo, comparações com um filho mais velho. Tens que te comportar como teu irmão, que estuda tantas horas por dia no final de semana. Tens que fazer como o filho da vizinha, que naquela situação, x, y, z. Evitar esse tipo de comparação, porque cada criança é uma criança, né? Vamos respeitar a individualidade de cada um, né? E quando há uma dificuldade, quando há algo que não está indo muito bem, ajudar a criança nesse processo, às vezes pedir que ela pare de tentar de fazer aquela lição, por exemplo, que está muito difícil, respira um pouco, vai fazer outra coisa, depois volta, a gente vai tentar junto, porque o fracasso só vai ocorrer quando a gente desiste, né? Enquanto a gente está tentando e lutando contra, isso não é fracasso, mesmo que, eventualmente, tenhamos dificuldade, e quem de nós não passa por dificuldades em alguma área. A mãe desse menino certamente o acha lindo, né? Está cheio de beijinhos ali. Deixe-os tomar decisões. Só toma boas decisões aqueles que treinam tomar boas decisões. Só acerta na tomada de decisões quem já errou em tomar decisões. Precisamos conter, como pais, educadores, aquela ânsia de passar aos filhos aquilo que, né, nós já sabemos, né?
Ouve o pai, porque o pai sabe como resolver essa situação. É claro que não vamos aqui abdicar da orientação, da instrução aos nossos filhos, mas muitas vezes isso se torna uma prescrição que passa uma outra mensagem para a criança, que é de que ela não pode tomar decisões, que tudo tem que vir de fora. Né? Tudo tem que vir a partir da orientação e da prescrição de alguém mais sábio, mais experiente, que ela própria não sabe acertar sozinha. Então, é preciso fazer esse equilíbrio, esse balanço entre a orientação, a dica, a instrução e, aos poucos, né, e deixando que o jovem vá tomando suas decisões, mesmo que não seja a mais acertada. Precisamos treinar a tomada de decisões. Repita, repita, repita. Né? Muitas vezes cansamos de repetir aos nossos filhos certas coisas, parece que eles não entendem. Né? Mas isso é assim mesmo. Né? A gente não pode perder a paciência e é importante repetir as orientações, as lições, falar de novo, usar uma outra linguagem, explicar mais adiante. Hoje em dia, a gente tem que explicar muito às crianças, né? Porque elas são ávidas por orientação e saber os porquês das coisas. Então, nosso papel é repetir até que seja internalizado realmente aquilo que nós objetivamos. E seja um bom exemplo. Faça como eu digo, não faça como eu faço, não funciona mais, se é que um dia funcionou de alguma maneira. É importante que nós também estejamos nesse processo de crescimento espiritual, de renovação íntima, para que possamos dar o testemunho e servirmos como exemplo, também com os nossos erros, também com as nossas dificuldades, também admitindo os pontos em que não conseguimos fazer como deveria, mas com honestidade, né? E tentando exemplificar aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam. Eu acho muito engraçado, em festas de 15 anos, muitas vezes, a quantidade de álcool que se serve nas mesas. Festa de 15 anos são festas de menores. Eu, particularmente, acho inadequado o uso de bebida alcoólica em festas de menores. Para não falar em festas infantis, em festas de crianças. Né? Eu acho que esse tipo de exemplo, que muitas vezes fazem parte do dia a dia, fazem parte de uma sociedade que tem uma relação ambígua, ambivalente com a substância, porque assim como nós estamos aqui, né, refletindo sobre os malefícios da droga, temos que incluir também as drogas recreacionais, que a droga que mais mata não é o crack, é o álcool. Então, quando falamos em exemplo, falamos também de reflexionarmos sobre a nossa postura e a nossa relação, que tem que ser clara e sem ambivalência em relação ao uso de substâncias. Estratégias para resistir à tentação. Com base nesse estudo, né, alguns autores, alguns artigos desenvolvem, já aqui entrando um pouco mais em psicologia, em psiquiatria, um entendimento de que estratégias podem funcionar para resistir à tentação de qualquer natureza, isso pode se aplicar também à dependência química. Duas delas envolvem redirecionar o foco da atenção. Vocês viram no vídeo que algumas crianças olhavam para um outro lado, né? Faziam alguma brincadeira para não ficarem com o foco no marshmallow, para não ficarem ali olhando aquele objeto de tentação. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiz o teste com meu filho. Ele tem 4 anos. Fiz o teste de marshmallow com o Felipe. E eu fiquei muito orgulhoso, porque o Felipe se saiu muito bem no teste de marshmallow, ficou 15 minutos com o marshmallow na mão, né, cantando musiquinhas, dando volta na sala, né, se distraindo com alguma coisa na TV, olhando o ponteiro do relógio, e ele me perguntou onde é que tinha que chegar o ponteiro para ele poder comer, e era no 10, no X, né, olhando, quer dizer, ele usou estratégias de distração para não ficar focado naquilo que, evidentemente, estava tentando ele naquele momento. Então, um pai orgulhoso aqui vai relatar a experiência em casa de como isso foi feito. E alterar a representação cognitiva do objeto da tentação, que é, mentalmente, por exemplo, a gente se focar, vamos pegar o exemplo do marshmallow, né, ao invés de pensar, nossa, como é gostosinho, como deve ser docinho, como vai me dar prazer esse marshmallow, né, como ele tem um sabor assim assado, mas focar, fazer uma mudança cognitiva e olhar para ele como um quadradinho, uma nuvenzinha branca, como um cubinho fofinho, quer dizer, focar nos aspectos da tentação que não são
tentadores, né? São outros aspectos que fazem parte daquela realidade visual que estamos vendo, mas não é aquilo que realmente interessa do ponto de vista da obtenção de prazer. Então, essas são duas estratégias aplicadas ao álcool, ao fumo, a outras substâncias químicas e a outras tentações na vida de um modo geral, né? Essa mudança cognitiva e a mudança de foco da nossa atenção. Bom, agora entra a parte poética. Eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, pessoal, esse um pouquinho mais longo, e eu quero que vocês olhem para esse vídeo como uma metáfora, né? Pode parecer estranho no momento, mas acho que no decorrer do vídeo, talvez alguns insights apareçam na mente de vocês, e eu vou comentar um pouquinho sobre ele depois. To the battle. Arjuna. He's led by Krishna. He's advancing between the two armies. Krishna, my legs grow weak. My mouth is dry, my body trembles. My bow slips from my hand. Uncle, cousins, nephews, and Drona, my teacher, they are all there. I can't bring death to my own family. My resolution is gone. I can't defend myself. I will wait here for death. Arjuna has thrown down his bow and his arrows. He has thrown down his bow and his arrows. Why does he bow his head? Where is his pride? Where is his wish to fight? What is this mad and shameful weakness? Stand up and fight. I'm in anguish. I can't see where my duty lies. Teach me. What is Krishna doing? He's speaking to Arjuna. What is he saying? He's telling Arjuna that victory and defeat are the same. He's urging him to act, but not to reflect on the fruit of the act. He says to him, seek detachment. Fight without desire. You say, forget desire, seek detachment. Yet you urge me to battle, to massacre. Your words are ambiguous. I am confused. Krishna tells him, don't withdraw into solitude. Renunciation is not enough. You must act, yet action mustn't dominate you. In the heart of action, you must remain free from all attachment. How can I put into practice what you are demanding of me? The mind is capricious, unstable. It's evasive, feverish, turbulent, tenacious. It's harder to subdue than taming the wind. You must learn to see with the same eye a mound of earth and a heap of gold, a cow and a sage, a dog and the man who eats the dog. There's another intelligence beyond the mind. Passion drags us away. Darkness dulls our senses. How can I find this intelligence? With what will? To reply to this question, Krishna led Arjuna through the tangled forest of illusion. He began to teach him the ancient yoga of wisdom.
and the mysterious path of action. He spoke for a long time. Very long time. Between the two armies preparing to destroy themselves. All men are born into illusion. How can one reach the truth if one is born in illusion? Slowly, Krishna led Arjuna through all the fibers of his spirit. He showed him the deepest movements of his being and his true battlefield, where you need neither warriors nor arrows, where each man must fight alone. It's the most secret knowledge. He showed him the whole of truth. He taught him how the world unfolds. I feel my illusions vanish one by one. Now, if I'm capable of contemplating it, show me your universal form. I see you. At one point, I see the entire world. All of the warriors hurl themselves into your mouth. You grind them between your teeth. They wish to be destroyed, and you destroy them. Through your body, I see the stars. I see life and death. I see silence. Tell me who you are. I'm shaken to the depths. I'm afraid. I am all that you think, all that you say. Everything hangs on me, like pearls on a thread. I am the earth's scent and the fire's heat. I am appearance and disappearance. I am the trickster's hoax. I am the radiance of all that shines. I am time grown old. All beings fall into the night, and all beings are brought back to daylight. I have already defeated all these warriors. But he who thinks he can kill, and he who thinks he can be killed, are both mistaken. No weapon can pierce the life that informs you. No fire can burn it. No water can drench it. No wind can make it dry. Have no fear, and rise up. Because I love you. Now, you can dominate your mysterious and incomprehensible spirit. You can see its other side. Act as you must act. I myself am never without action. Rise up. My illusion is dissolved. My error destroyed. By your grace now I'm firm. My doubts are dispersed. I will act according to your word. When will they stop talking? If Arjuna refuses to fight, if he is paralyzed with fear, let him and his brothers go back to the woods and let me reign. Vyasa, you who are composing this poem, do you know who will win? The future doesn't exist, Dhritarashtra. But I can give you eyes to see the battle. No.
I don't want to see my children die. Joana de Ângeles nos traz, no livro Triunfo Pessoal, algumas considerações sobre esse tema que julgamos pertinente trazer. A nossa necessidade de trabalhar as tendências primárias, os instintos dominantes e primitivos, torna-se intransferível em todos os indivíduos. Todo esse patrimônio psicológico ancestral que nele permanece, constitui-lhe patamar inicial do processo para a aquisição da consciência, que não pode ser violentado sem graves prejuízos, no que diz respeito a outras manifestações que fazem parte da realidade dos próprios instintos. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna que se processa com naturalidade. Como não se podem preencher espaços ocupados, faz-se imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido, ampliando a área de compreensão da vida e disputando a harmonia no cometimento da saúde. Merece seja evocada aqui a já analisada sábia proposta de Krishna ao discípulo Arjuna, conforme vimos aqui no vídeo, conforme narrada no Bhagavad Gita, quando o primeiro, Krishna, lhe refere que, na sua condição de príncipe Pandava, terá que lutar com destemor contra os familiares do grupo Kuru, mesmo que esses sejam numericamente maiores. Não obstante o jovem candidato à plenitude desejasse a paz, foi tomado de temor por considerar que lhe seria impossível combater os demais membros de sua família, gerando uma tragédia de grande porte. Ademais, ignorava onde seria essa batalha vigorosa. O mestre, compassivo e sábio, no entanto, admoestou-o, informando que se tratava de familiares, sim, porque precedentes da mesma raiz, mas que os Pandavas eram as virtudes, enquanto os Kurus eram os vícios, nesse interrelacionamento que se estreitava na causalidade dos fenômenos, mas que a vitória, sem dúvida, seria daqueles valores nobres, enquanto que a luta teria que ser travada no campo da consciência. Esse momento do despertar da consciência para a realidade do si também significa a alegria de reconhecer a necessidade de libertar-se das paixões dissolventes, geradoras de tormentos, portanto, das negativas heranças do passado evolutivo. Eu estou até com vergonha de ter citado o Joana aqui, estamos com um especialista, o Gelson, na plateia, mas até onde pude compreender e interpretar dessa metáfora, todos nós estamos travando uma batalha íntima conosco mesmos, né? Todos nós trazemos dentro de nós próprios familiares, antigos conhecidos, velhos amigos, que nos ajudaram, ou não, mas que vieram até a essa etapa evolutiva conosco. E nós teremos que lutar contra eles, sim. Os nossos amigos, os nossos familiares, são a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso medo, né? A nossa pusilanimidade diante das dificuldades, enfim, todos esses companheiros que trazemos dentro de nós e nos acompanham diariamente. E é preciso muita coragem, muita fé e muita transcendência para vencer essa batalha, que é a batalha de todos nós, não apenas do dependente químico. Muito obrigado a todos.